Os capítulos 43 e 44 do livro de Enoque falam a respeito do esplendor que sobe por causa das estrelas. Mais uma vez vemos Enoque falando algo a respeito das estrelas do céu. Pelo livro de Enoque podemos ver que o mundo realmente não sabe nada sobre as estrelas. Elas carregam em si muitos mistérios que o próprio cristianismo não ensina porque não conhece. Mas não são mistérios inacessíveis. Enoque recebeu a instrução justamente para nos instruir. E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Os capítulos 43 e 44 são capítulos curtos. O 43 tem 2 versículos e o 44 tem 1. Capítulo 43 diz o seguinte: Vi outro esplendor e as estrelas do céu. Eu observei que ele as chamou, todas por seus respectivos nomes, e elas ouviram. Vi que ele as pesou numa justa balança por sua luz e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos e dos fiéis. Então perguntei ao anjo que seguia comigo, e ele me explicou as coisas secretas, e quais eram seus nomes. Ele respondeu: O Senhor dos Espíritos te mostrou uma similaridade disso. São os nomes dos justos que habitaram na terra, os fiéis ao nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. E o capítulo 44, um versículo que diz: Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Difícil de entender, né? Mas analisando atentamente esses dois textos, a ideia que ele nos passa é de que o brilho das estrelas é alimentado pela glória dos fiéis da terra. Acho que ninguém nunca parou para pensar nesse tipo de possibilidade. O brilho das estrelas é alimentado pela glória dos fiéis da terra. Se a gente voltar atrás dentro de tudo que já foi estudado e olhar atentamente, as luzes dos astros vêm da onde? A Lua é uma espécie de lamparina que se recarrega a partir da energia do Sol. Quer dizer, ela não reflete a luz do Sol, ela se recarrega na energia solar, mas tem luz própria. Já a energia solar, ela vem da onde? De acordo com o segundo livro de Enoque, o segundo, foram necessários 100 anjos para acender o Sol no momento de sua criação. Bom, o livro de Enoque deu um parecer de onde que vem a luz do Sol e da Lua. A Lua se recarrega na energia do Sol e o Sol foi aceso por 100 anjos no momento da criação. Mas e a luz das estrelas? De onde que vem? Esses 2 capítulos respondem essa pergunta. Cada homem de Deus, cada justo que brilha na terra diante dos homens, como um santo, como um justo, emana uma certa glória espiritual. E quanto mais cresce espiritualmente com Deus, mais glória reflete. E essa glória, esse resplendor que emana dos santos, do justo, essa glória alimenta o brilho das estrelas. Pelo menos em parte. A glória dos santos e justos alimenta o brilho das estrelas. Ou você acha que aquele discurso de Yeshua em Mateus 5, 14 e 15 foi em vão? Você acha que aquilo foi apenas um discurso bonito e poético para fazer média? Não, nada do que Yeshua disse foi para fazer média. Nada que ele disse foi para fazer bonito. Tudo que ele disse tem sentido e tem peso. Você é a luz do mundo. Não se acende uma vela para ela ficar embaixo da vasilha, mas sim para ficar no candelabro. E ele nos diz: assim também brilha a sua luz diante dos humanos, para que eles glorifiquem a Deus por suas boas obras. E aí, ninguém explica isso. Ninguém diz o que isso quer dizer. O que Yeshua quis dizer com isso foi o seguinte: ser luz no mundo não é só uma expressão bonitinha. Ser luz no mundo significa que, conforme você vai crescendo na graça de Deus e no nível de santidade, espiritualmente falando, você gera luz. Gera luz mesmo, no mundo espiritual. Luz real, luz espiritual de verdade. Toda a primazia que Deus dá à criação humana como sua maior criação se traduz nisso. Ele separou um nível de esplendor espiritual para conceder a cada um de nós. E à medida que crescemos em graça e em santidade diante dele,
nós atuamos como uma espécie de gerador espiritual que alimenta as estrelas. Sim, é isso mesmo. Enoque diz que aquele esplendor que sobe da terra são os nomes dos justos que habitaram na terra, os fiéis ao nome do Senhor dos Espíritos. E diz também que esse esplendor sobe por causa das estrelas e é incapaz de abandoná-las. Homem de Deus, mulher de Deus, você que vive para Deus, você é de Deus, vive para Deus e gosta disso, você gera o esplendor que ilumina as estrelas do céu. Ninguém nunca disse isso nem pregou isso. Esse é o valor da importância que Deus dá a quem vive para Ele e faz o que Ele quer. É por essas e outras que os humanos não devem adorar, venerar e nem cultuar as estrelas. Elas são seres vivos que se alimentam do esplendor dos santos, dos justos. E são elas que têm que nos respeitar como representantes do Deus vivo aqui nesse mundo. Digo isso porque não esqueçam que as estrelas são seres vivos. Não esqueçam do que foi dito nos estudos anteriores sobre as estrelas. Todos os deuses das religiões existentes, eles existem espiritualmente como uma entidade que emana poder porque esses deuses são fundamentados nas estrelas desobedientes que foram lançadas na Terra. O que tem por trás dos deuses das nações, em termos de entidade viva que faz funcionar, o que tem por trás dos deuses não são os demônios comuns, nem os nefilim. São as estrelas desobedientes que Deus jogou na Terra. As estrelas desobedientes, como vimos nos estudos anteriores, Deus as lançou fora do firmamento e elas caíram na terra. São elas que dão funcionalidade vital aos deuses desse mundo, dessa terra. Em Mateus 5,16, Yeshua diz: assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Quanto mais você se adapta à santidade proposta por Deus, e quanto mais você cresce espiritualmente e leva as pessoas a glorificarem a Deus, mais esplendor você gera. Lembre-se, tudo que Deus faz tem lógica. Essa geração atual não faz nada sem examinar o horóscopo. Hoje em dia, quase todo mundo avalia as características que possui com base no que o horóscopo diz ou deixa de dizer. E ainda dizem assim, viu só como é que bate certinho? Como é que está tudo certinho? Na verdade, o que ocorre aí com os ímpios é o contrário do que lemos anteriormente. Como as estrelas são seres vivos de natureza espiritual, cada vez que um ser humano se devota a consultar as estrelas, elas que roubam a chama espiritual da pessoa. Não sei se já te disseram isso, se já te disseram isso em alguma igreja, em algum estudo. Todo ser humano, de um modo geral, tem uma centelha divina dentro de si. Uma pequena porção da luz divina em si. E na medida que o pecado entrou, a centelha divina foi diminuindo. E esses que se envolvem com as coisas cósmicas, as coisas relacionadas com os astros, as estrelas lhes roubam a centelha divina. Nesse caso, são elas que se alimentam da decadência espiritual dos humanos sem Deus. E assim, ficam a cada dia que passa mais distantes da graça de Deus. Qualquer pessoa que supõe ser de Deus, qualquer pessoa que se supõe ser espiritual, um profeta ou um sábio, deveria saber disso. É preciso se desligar imediatamente de toda relação cósmica, toda relação com os astros. Enquanto o sujeito está lá tentando se conectar com o universo, como se diz hoje em dia, na verdade eles estão entregando de bandeja para os astros a pouca quantidade de centelha divina que ainda possuem, e ficam sem nenhuma ligação com Deus. Nenhuma. Vamos continuar estudando o livro de Enoque para crescermos espiritualmente da maneira correta e abrir nossos olhos com relação a essas coisas. Não se esqueçam, as estrelas são seres vivos. Muitas delas desobedeceram à lei divina e foram colocadas para fora da constelação. As estrelas têm grande influência sobre os humanos. Vamos ainda falar muito sobre isso nos estudos seguintes. Até o próximo estudo.